Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Vamos entrando, vai deixando o seu like e hoje a mensagem ela é de extrema relevância e eu queria que você pegasse um papel, uma caneta para tomar nota, para depois poder estudar. Também nós vamos deixar gravado essa mensagem no nosso canal do YouTube e vamos deixar no site da igreja www.casarestaurada.org e no aplicativo de celular. Se você ainda não baixou o aplicativo do celular, vai lá, instale no seu aparelho e você vai ter todas essas mensagens. O tema do que eu vou falar hoje é entendendo o arrebatamento. E esse tema, ele arde no meu coração porque nós estamos no tempo bíblico, que é o tempo bíblico da volta de Cristo. Então, me acompanhe nos textos, eu vou explicar o mais didaticamente possível. E eu queria que você abrisse no livro de João, no capítulo 14, e que a palavra do Senhor fale aos nossos corações em nome de Jesus. João 14, do verso 1 ao verso 6, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aqui é Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Presta atenção. Vou preparar-vos lugar e virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nesse momento, Jesus está ali falando com os discípulos e dizendo o seguinte: eu vou para o Pai, mas eu virei buscar vocês, vou preparar um lugar, mas eu vou voltar e vou levá-los comigo. Então Jesus já ensinava aos seus discípulos que ele voltaria. Isso já era comum do conhecimento deles, tanto é que logo depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus sobe aos céus e ali os discípulos achavam que essa volta de Jesus seria muito rápida, ela seria naqueles tempos mesmos, né? Não imaginavam que ia passar 2000 anos, mas o Senhor ele falava: eu vou voltar e vocês devem me esperar. A palavra do Senhor, ela diz, nos ensina no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 1 ao 8, fala que nós nos reuniremos com Cristo. Aqui é o apóstolo Paulo já explicando o assunto à igreja de Tessalônica. Então ele diz assim, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Presta atenção. A vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Ou seja, Paulo está ensinando àquela igreja que Jesus vem e a gente se reúne, se encontra com Ele. Verso 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, Paulo está falando assim, não fique preocupado como se esse dia já estivesse perto. Aí, verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava conosco? Jesus falava, né? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera. O ministério da injustiça opera. Somente há
um que agora resiste até que do meio seja tirado. Vou explicar isso já já. E então será levado o iníquo, revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então vamos lá, pausadamente. O verso 1 diz que Jesus vem e nós nos reuniremos com ele. Mas Paulo explica, isso não acontecerá até que se manifeste o iníquo, o homem do pecado, filho da perdição. Quem é essa pessoa? É uma referência ao anticristo. Então, juntamente com o tempo do arrebatamento, da volta de Jesus, existe o aparecimento do anticristo. Quem é essa pessoa? Entende-se que vai se levantar um líder mundial. Esse líder mundial provavelmente vai vir da ONU ou de algum órgão importante, não é? Atualmente, o mundo já tem clamado por um líder mundial. Recentemente, o próprio Papa Francisco falou que deve se levantar um líder mundial para trazer unificação e paz entre religiões e países, né? Então esse assunto está muito em voga na ONU, que deve se levantar um líder mundial. E o texto bíblico fala que será um homem que é o homem do pecado, o filho da perdição, porque ele vai se levantar contra tudo aquilo que se diz respeito a Deus, a pregação da palavra, o ensino, a adoração a Deus. Eu estava lendo hoje uma reportagem na internet de que na Bolívia o presidente tentou implantar uma lei que proíbe a pregação do evangelho. Então veja que essas coisas já acontecem pelo mundo. No Oriente Médio, né, no mundo oriental, isso já é bem comum, a proibição da pregação do evangelho, né? Quando acontece de forma clandestina. Então o texto fala de Jesus vindo, os seus filhos, né, o povo se encontrando com ele. Isso não acontecerá antes que se manifeste o filho da perdição. Ou seja, vai acontecer um tempo aonde vai aparecer essa pessoa que a Bíblia chama de anticristo. Nesse tempo do aparecimento do anticristo também é o tempo de Jesus resgatar a sua igreja. Amém? Então são sinais que a Bíblia vai dando, e o Senhor ele fala que quando ele voltar, então isso no arrebatamento, quando Jesus voltar, ele destruirá esse iníquo, esse filho do pecado, da perdição, com o sopro da sua boca. Então vai acontecer um confronto entre Jesus e o anticristo, onde o anticristo vai ser vencido por Jesus. Nesse meio tempo, né, em torno desse assunto, acontece o arrebatamento da igreja. Veja no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, eu vou ler o verso 50 ao 52. 1 Coríntios 15, 50 ao 52. Diz assim, verso 50: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que o texto está dizendo? Que carne, né, o ser humano assim, não pode entrar na presença de Deus, não pode entrar no céu, né? A carne que é corrupta não pode entrar na incorruptibilidade de Deus. Aí no verso 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. A palavra dormir faz referência a morrer, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então aqui fala de toques de trombeta, né? Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, o que o texto bíblico de Coríntios, 1 Coríntios, está falando? Está dizendo o seguinte, que o corpo incorruptível, essa carne, não pode chegar à presença de Deus. Então, para que Jesus apareça e leve a sua igreja, esse corpo aqui não vai, porém, todos nós seremos transformados em corpo glorificado, o mesmo corpo do céu. Então, num abrir e fechar de olhos, ou num piscar de olhos, acontece essa transformação e a igreja se encontra com Cristo. É assim que ensina a palavra de Deus.
e diz que os mortos ressuscitarão primeiro. O que significa isso? Que todos aqueles que morreram salvos, eles vão ressuscitar num corpo glorificado, né? Então eles têm o corpo glorificado e se encontram com o Senhor. Depois os que estão vivos se encontram juntamente com eles na presença do Senhor. É o que o texto bíblico está falando. Então, explicando assim de uma forma cronológica, como mais ou menos as coisas acontecem. Existem linhas teológicas que dizem o seguinte: o arrebatamento da igreja vai acontecer no início da tribulação, ou seja, quando o anticristo aparecer, a igreja ela é tomada, né? É um rapto, né? A palavra bíblica é literalmente um rapto, a igreja é tirada da terra. Existe outra linha teológica que diz que é no período dos 7 anos, porque o anticristo ele vai governar por 7 anos. Então, no período dos 7 anos, no meio disso, a igreja vai sair. Outros dizem que no final dos 7 anos, que a igreja vai sair, né? Então, qual a linha teológica que nós entendemos e ensinamos? É que vamos ver o aparecimento do anticristo e a igreja vai sair nesse meio tempo. Ela não vai passar todo o tempo e chegar ao fim da grande tribulação, porque a Bíblia diz que na grande tribulação vai haver perseguição tal que se Deus não colocasse sua mão para intervir, nenhuma carne resistiria, ninguém sobreviveria. Então vão ser tempos muito terríveis, perseguição, guerra, mas a igreja, entendo eu, biblicamente, vou te mostrar que ela não vai entrar nisso, mas ela vai pegar o período do aparecimento do anticristo, porque a palavra ensina que o Senhor, ele não vem antes que o iníquo apareça. Então o iníquo, que é o anticristo, aparecerá, depois o Senhor leva a igreja. Depois quando? Aí não sabemos, né? Então qual a linha teológica que é mais correta? Só vamos saber no dia em que acontecer, mas eu acredito que desde o início da tribulação, ou seja, quando o anticristo aparece até o fim, antes de acabar, a igreja ela é resgatada. Amém? Então vamos dar continuidade. O livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou os que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Ou seja, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que já morreram, porque aqueles que morreram em Cristo, morreram salvos, Deus, o texto diz, Deus os tornará a trazer com eles. Verso 15: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, mais uma vez, aqui o apóstolo Paulo explicando o mesmo assunto, né, em outro texto, e ele diz que aqueles que dormem ou que morreram ressuscitarão primeiro para se encontrar com o Senhor nos ares, e nós, os que estamos vivos, seremos levados, aqui ó, verso 17, seremos arrebatados ou raptados, seremos levados juntamente com eles, os que morreram e ressuscitaram, né? Para se encontrar com o Senhor nas nuvens, nos ares, e assim estaremos com Ele. Então a Bíblia é muito explícita dentro desse assunto, dentro de várias passagens. Jesus ele ensinou essa teologia do arrebatamento. Ele falou isso, que um dia ele voltaria para buscar a igreja, e que quando ele voltasse para buscar a igreja, essa igreja se encontraria com ele nas nuvens. Primeiro subiriam os que morreram e ressuscitaram. Depois, os que estão vivos subiriam junto para se encontrar todos nos ares com o Senhor.
e isso em corpo glorificado, não nesse corpo aqui. Haverá uma transformação e subiremos na presença do Senhor. E que momento que isso acontece? Durante o tempo já da existência do anticristo. Mas pastor, o anticristo ele já existe? Eu acredito que sim, porque estamos dentro de um tempo escatológico do fim. Então, em algum momento, não é? Que a Bíblia chama de a geração da figueira, ou seja, quando Israel voltou a ser uma nação, não é? A figueira floresceu, e dentro dessa geração essas coisas iriam acontecer. Nós estamos nesta geração. Já tem aí mais de 70 anos que Israel voltou a ser nação. Então estamos dentro desse tempo, o tempo em que o Senhor ele vem buscar a sua igreja. Mas a nossa preocupação não deve ser com tribulação, não deve ser com o que o anticristo vai fazer, né? Nós devemos nos focar no Senhor, porque o nosso alvo é se encontrar com Cristo, o nosso objetivo é encontrar com Cristo. A nossa preocupação não é o que o diabo vai fazer na terra, mas o alvo que nós temos que é encontrar-nos com o Senhor. Agora vem a pergunta: quem vai se encontrar com o Senhor? Quem está apto a este momento? Então, entendendo que vai haver um encontro do Senhor com a sua igreja, porque Jesus assim ensinou, quem vai se encontrar com Ele? Vamos dar continuidade. Não sabemos exatamente o momento, não é? Apocalipse capítulo 16, no verso 15, diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, Jesus falando aqui no Apocalipse, ele diz: eu venho como um ladrão. O que significa isso? O ladrão, ele não avisa o dia que vem entrar numa casa, não é? Então, Jesus está falando: eu venho de repente, sem ninguém saber. De repente eu venho. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas. O que significa guarda as suas roupas para não andar nu? É que quem estiver sem roupa, tomando um banho no chuveiro, não pode se encontrar com o Senhor? Não, não é isso. Roupa significa vestes de santidade. Então vigie para que você tenha vestes de santidade e não esteja envergonhado, nu, né? Envergonhado por causa do pecado, não é? Vigia para que nesse dia que o Senhor vier, você não esteja no meio do pecado, mas você esteja vestido com vestes de santidade. Então o Senhor ele nos ensina a vigiar, ou seja, andar diligentemente diante do Senhor todos os dias em santidade, não é? Fugindo do pecado, não apostatando da fé, porque no final dos tempos a apostasia ela vai aumentar, o abandono da presença do Senhor, pessoas com tendência a esfriar o seu coração. Mas o Senhor disse: vigia, para que quando eu chegar você não se encontre nu. Então o Senhor, ao mesmo tempo que Ele ensina sobre a sua volta, Ele também ensina sobre os que estarão aptos a se encontrar com Ele. Então aqui o primeiro ponto: a pessoa deve estar vigilante. Apocalipse no capítulo 3, no verso 10, dá uma palavra a respeito desse momento da igreja se encontrar com o Senhor, e é por causa desse versículo que eu me apoio para dizer que a igreja não entrará na grande tribulação. Veja bem, Apocalipse 3 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Não é na hora, mas é da hora. Guardar na hora significa no momento, mas guardar da hora significa guardar de chegar naquele momento. Então, que momento? Da tentação. Que referência é essa? É a tribulação. Então, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, quando chegar o anticristo, e como vão ser 7 anos de governo, 3 anos e meio de aparente paz e 3 anos e meio de grande perseguição. Então, durante esses 7 anos, não é? O Senhor vai guardar
a igreja da hora da tentação. Por isso eu entendo que durante o tempo da presença do anticristo, a igreja vai ser tirada antes que venha a grande perseguição. Eu quero com certeza estar na presença do Senhor e desejo profundamente que você também esteja. Mas quem vai poder estar na presença do Senhor? Vamos dar continuidade a isso? Mateus capítulo 24, eu vou ler o verso 27. Diz assim: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então veja, tendo uma coisa, o tema da mensagem é arrebatamento. O tema arrebatamento está dentro do contexto de volta de Cristo, mas são momentos diferentes. Uma coisa é Jesus se encontrando com a sua igreja nos ares. Amém? Outra coisa é o Senhor vindo na terra na segunda vinda. Então ele vem e arrebata a sua igreja. Depois que ele arrebata a sua igreja, então ele vem para a terra e vem com toda a sua igreja. Tá? São momentos diferentes. Qual é o tempo? Que diferença de tempo entre uma coisa e outra? Jesus arrebata a sua igreja e volta no mês seguinte, no ano seguinte. Nesse tempo, nesse intervalo, acontece as bodas do Cordeiro. Mas isso é tema de outra mensagem. Hoje nós vamos falar do arrebatamento. Amém? Então esse texto que eu acabei de ler agora: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória, que está falando da sua vinda. É a vinda. Esse texto não é o arrebatamento, mas eu coloquei para a gente ver que existem textos diferentes que falam do assunto, mas são momentos diferentes. Amém? No livro de Mateus, no capítulo 25, nós encontramos Jesus falando sobre a parábola das 10 virgens. E essa parábola, justamente, ela fala do momento da volta de Jesus para se encontrar com a igreja. É o arrebatamento, não é? O encontro do Senhor com a sua igreja. E aqui fala sobre os que entram na sua presença. Então preste atenção nesse texto. E esse texto aqui, ele não é um texto evangelístico, ele é um texto para a igreja, para aqueles que já ouviram a pregação do Evangelho, que conhecem ao Senhor. Preste atenção. Verso 1, Mateus 25, 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. Então 10 virgens aqui representa a igreja do Senhor de maneira geral, que pegam a sua lamparina e vão atrás do noivo. O que representa a lamparina? Luz. O que tem dentro da lamparina? Óleo, azeite. O que simboliza o azeite na Bíblia? O Espírito Santo. Então aquelas 10 virgens, elas pegam a sua lamparina cheia do azeite, ou seja, elas estão com o Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, para se encontrar com o noivo. Quando a Bíblia diz que eram 10 virgens, significa que eram 10 mulheres puras, ou seja, entende-se que são pessoas aqui convertidas, que conhecem o Senhor, que querem se encontrar com o noivo, que é Jesus. Não está falando de pessoas não convertidas, está falando de igreja. Amém? Verso 2. 5 delas eram prudentes e 5 loucas ou nécias. As loucas, tomando as suas lamparinas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. Então, o texto ele faz aqui uma separação daquelas 10, onde 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes. As prudentes, elas levaram a lamparina cheia do azeite e levaram também mais azeite dentro de alguma vasilha. O texto bíblico diz
que levaram vasilhas com azeite, ou seja, elas tinham reserva de azeite caso o azeite acabasse. As outras não, elas não foram prudentes e não levaram reserva de azeite. Entenda, se o azeite na Bíblia representa a unção do Espírito Santo, então entende-se que em algum momento metade daquelas virgens elas foram perdendo do Espírito Santo, ou foram esfriando, ou foram apagando, e elas não repuseram o óleo nas suas lamparinas. Outras 5 sim fizeram isso. Na medida em que o óleo acabava, elas tinham vasilhas para ir repondo, ou seja, estavam sempre cheias do óleo, sempre cheias do Espírito Santo, que representa sempre cheios de Deus. Verso 5. Verso 5 diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tardando o noivo significa que todas estavam esperando o noivo chegar, ou seja, a igreja está esperando Jesus chegar, mas pela demora, ou por não saber quando Jesus vem, então todas dormiram. Então veja, todas, 100% delas dormiram. Então é natural que haja um esquecimento, uma não exploração deste assunto dentro da igreja. Desde que eu me conheço por gente, desde que eu me converti, eu escuto falar sobre a volta de Cristo, sobre arrebatamento, mas a impressão que dá é que isso é uma história que não vai acontecer nunca, né? Então é exatamente isso. E demorando o noivo, todas dormiram, ou seja, não se importaram mais com o assunto, não é? Verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem virá. Então o que está acontecendo aqui? Aquelas que estavam sem o azeite saíram para buscar azeite. E nesse tempo em que elas se ausentaram, o noivo veio. Então 5 entraram na presença do Senhor e 5 ficaram para trás, não é? Se elas foram buscar azeite, se elas estavam preocupadas em buscar azeite, elas conheciam a palavra, elas conheciam o Senhor, elas conheciam o Evangelho, vamos dizer assim. Não eram pessoas ímpias, eram pessoas que conheciam ao Senhor, porém, por algum motivo, elas se afastaram, esfriaram, abandonaram. Olha o que diz no verso 12, e eu vou explorar um pouquinho mais isso em outro texto. Diz assim: ele respondendo, o noivo respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Como é que Jesus olha para 5 daquelas noivas e diz: eu não conheço vocês? Então nós vamos ver um pouquinho mais para frente, quando Jesus diz que conhece ou não conhece uma pessoa. Aí você vai entender esse texto. Porque Jesus olhou para elas e falou: eu não conheço vocês. 5 entraram na presença do Senhor e 5 ficaram do lado de fora das bodas. E Jesus olha para as 5 que ficaram fora e diz: não conheço vocês. Mas elas eram virgens, elas estavam na igreja, elas tinham lamparina, elas até tinham o óleo, mas perderam. E nós vamos entender isso por quê. Então o que significa? Eu espero realmente que esse texto não seja literal no sentido matemático, onde metade da igreja se encontra com o Senhor e metade não se encontra. Tomara que não seja literal isso, mas se for, veja a seriedade do assunto. Significa que metade da igreja está levando o Evangelho a sério e outra metade da igreja não está levando o Evangelho a sério. Olha a seriedade do assunto. Significa que metade da igreja
estava levando a sério, então entrou na presença do Senhor, e a outra metade não estava levando a sério, não estava preparada, não estava apta para entrar na presença do Senhor. Veja a seriedade desse assunto, meu irmão. Eu te pergunto, como é que está o seu coração? Como está o teu relacionamento com Deus? Eu frequento uma igreja, tudo bem. Não, eu conheço o Senhor, tudo bem. Eu sou batizado, tudo bem. Elas também tinham lamparina, também eram virgens, também estavam no meio das noivas que aguardavam o noivo. E por que ficaram para trás? Como é que está a nossa vida diante do Senhor? Uma vida superficial, uma vida sem relacionamento com Deus, uma vida dúbia, onde o pecado se entrelaça com as nossas vidas e o relacionamento com Deus ele esfria. É muito sério esse texto. Jesus vem buscar uma noiva lavada, remida, adornada, transformada, pura, santa, e nós, eu e você, temos que fazer parte dessas noivas que vão entrar na presença do Senhor. Amém? Vamos continuar. Lucas, no capítulo 17, no verso 34, diz assim: digo-vos que naquela noite estarão 2 na cama. Olha só, mais uma vez, uma comparação numérica. 2 estarão na cama, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão juntos, moendo, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Então, mais uma explicação de Jesus a respeito daquele momento aonde alguém vai ser tomado e outro vai ser deixado. Significa que quando 2 estiverem no campo, um tem relacionamento com Deus e o outro não tem. Um é tomado e o outro é deixado. Amém, gente? Isso é muito sério. Você imagina o seguinte, que quando o Senhor voltar, o que vai acontecer no trânsito? Quanta pessoa que vai estar dirigindo, quantos vão estar dirigindo seus carros e vão ser tomados? E vai ser um caos, pilotos de avião e por aí vai. É isso que a Bíblia fala, 2 vão estar moendo, um vai ser tirado, outro vai ser deixado, e assim por diante. Veja a seriedade desse assunto. Então não é um assunto para ser negligenciado, para pensar assim, Deus é amor, Deus é misericórdia, e glórias a Deus, no final vai dar tudo certo. Não é assim. O Senhor, Ele vem buscar uma igreja, mas é uma igreja pura, é uma igreja que o ama e que se relaciona com Ele. Então quando Jesus diz, não vos conheço, e Ele fala isso para as noivas, existe um motivo para que Ele tenha dito isso. Abra em Mateus capítulo 7, no verso 21, diz assim, Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Então aqui Jesus começa a explicar, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no céu, mas aquele que faz a vontade do Pai. Ou seja, quem não faz a vontade do Pai não está apto a entrar na presença de Deus. Então quando Jesus vem levar a sua igreja, aquele que não faz a vontade do Pai não está apto a subir. Então quando Jesus olha para aquelas 10 virgens e 5 entram na sua presença e 5 ficam fora, e Jesus diz, não vos conheço, é porque 5 delas não faziam a vontade do Pai. Está entendendo isso? Continua. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, aqui é Jesus falando, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, entenda uma coisa, pessoas vão chegar para Jesus e vão dizer assim, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônio em teu nome, o nome de Jesus é poderoso, o Senhor dá dons aos homens, mas o que abre a porta das bodas do Cordeiro, vamos dizer assim, o que abre a porta
da presença de Deus, que abre a porta da salvação, é fazer a vontade do Pai e não praticar a iniquidade. Veja verso 23, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não está falando de pessoa que não conhece ao Senhor, não está falando de pessoa não convertida, porque eles profetizavam, expulsavam o demônio, eles conheciam ao Senhor e usavam a autoridade do nome de Jesus, mas estavam praticando iniquidade. Porque estavam praticando iniquidade, Jesus ele falou, não vos conheço, nunca vos conheci. É a mesma palavra que Jesus disse para aquelas noivas, 5 delas, Jesus disse, não vos conheço. Quando Jesus disse para uma pessoa, não te conheço, quando a pessoa pratica iniquidade, quando ela, conhecendo a Deus, conhecendo a salvação de Cristo, conhecendo o Evangelho, ela permanece na prática do pecado, permanece na iniquidade. Então, o óleo acaba, a lamparina apaga, a pessoa fica vazia, mas ela conhece. Se você perguntar, você crê em Jesus? Creio. Você o aceita como Senhor e Salvador? Aceito. Ah, você quer um dia estar na presença de Deus? É claro que eu quero. Mas Jesus vai dizer, eu não te conheço porque você pratica a iniquidade. Então veja, meu irmão, aonde está a linha divisória entre aqueles que podem entrar na presença do Senhor e os que não podem. São aqueles que fazem a vontade do Pai e não andam no pecado, não andam na iniquidade. Então, num dado momento, agora vamos juntar aqui tudo isso. A Bíblia fala que Jesus foi preparar para nós um lugar e ele vai voltar para se encontrar com a sua igreja. Quando ele vai voltar para se encontrar com a sua igreja, isso vai acontecer no tempo do aparecimento do iníquo, do pecador, do filho da perdição, que é o anticristo. Então, quando houver o surgimento dele, então é o tempo desses acontecimentos do encontro da igreja com o Senhor. Quem vai poder entrar na presença do Senhor? Todo aquele que é convertido, que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e não anda na prática do pecado, voluntariamente não está no pecado, mas busca se santificar. Por isso que Jesus ele diz, eu venho como um ladrão, vigia, para eu não te encontrar nu naquele dia. O que é nu? É envergonhado pelo pecado. Agora, quem estiver assim, Jesus diz, não vos conheço, então não vai para a presença do Pai. Ah, então esse aí está perdido para o resto da vida? Não, ele só não vai no arrebatamento, vai ficar na terra, mas aí vai passar por todo o período da grande tribulação, vai ser perseguido, vai haver mortes e tudo mais. Vem número da besta, vamos ministrar isso em outra ocasião. A pessoa não vai poder comprar nem vender. Se for entrar no hospital, se não tiver identificação, não poderá. Quer comprar, se não tiver identificação, não poderá. Então vai entrar no tempo da administração mundial do anticristo. Está entendendo? Nós queremos estar com o Senhor, não queremos passar efetivamente por tudo isso. Amém? Nós podemos olhar para essa história como uma história bíblica, como olhamos para a história de Jonas na barriga do peixe. Uns dizem é uma alegoria, outros dizem não, aconteceu de verdade. Eu creio que aconteceu de verdade porque Jesus faz menção. Jesus não ia fazer menção de uma ficção. Jesus fala que aconteceu. Veja, a Bíblia fala que Jesus viria, ele foi profetizado no Antigo Testamento e Jesus veio. Diz que nasceria de uma virgem, assim nos conta a Bíblia. Fala que ele morreria e ao terceiro dia ressuscitaria, e assim a palavra nos ensina que aconteceu, e todos os discípulos e outros mais são testemunhas disso. E assim o cristianismo foi fundamentado e vivemos nessa fé até o dia de hoje. E esse mesmo Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou, que perdoou os nossos pecados, ele disse, eu voltarei e vou buscar a igreja. E esse tempo é o tempo que é chamado tempo do fim, é o tempo da figueira, que é o tempo que nós estamos agora. Portanto, nós temos que estar vigilantes para que o Senhor não venha e nos encontre nu, nos encontre na iniquidade, nos encontre no pecado. O tempo é de fortalecimento, o tempo é de buscar o Senhor, o tempo é de se arrepender, o tempo é de fugir da apostasia, o tempo é de ter compromisso com o Senhor, porque no abrir e fechar de olhos, o Senhor ele vem e toma a sua igreja.
Depois disso, o que acontece? O anticristo fica governando. E ao final dos 7 anos de governo do anticristo, Jesus ele volta, aí ele volta literalmente, ele volta na terra, ele volta, pisa na terra e confronta o anticristo. Então aí é a segunda vinda. Então uma coisa é arrebatamento, outra coisa é a segunda vinda. Entre o arrebatamento e a segunda vinda existe um tempo. Esse tempo nós estaremos na presença do Senhor e eu quero ministrar em outro dia e falar sobre esse assunto. Amém? Você compreendeu tudo que foi dito hoje? Eu queria fazer uma oração com você. Queria pedir para que você fosse muito sincero consigo mesmo. Como é que está a sua vida? Se Jesus voltar hoje, se de repente o Senhor aparecer, você está naquelas 10 virgens, dentre as 5 que entraram nas bodas, ou entre as 5 que o Senhor fala, não te conheço, porque você pratica iniquidade. Isso é muito sério. Coloca a tua vida diante do Senhor. Não estamos contando uma história, uma ficção. Nós estamos falando da palavra de Deus. E quando a Bíblia diz que lá no Egito, na Páscoa, eles tiveram que comer todo o cordeiro, significa tem que crer em toda a palavra, tudo aquilo que o cordeiro ensina. E se o cordeiro, Jesus, disse, vou voltar para buscar a noiva santa, então isso é verdade, vai acontecer. Então esteja preparado em nome de Jesus. Feche os teus olhos, baixe sua cabeça, vamos nos colocar diante do Senhor. Pai amado, nós te agradecemos que a tua palavra nos ensina. Te agradecemos, Senhor, pelos alertas. Te agradecemos porque o Senhor vem nos buscar. Mas queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, na nossa casa, os nossos familiares, todos aqueles que nós conhecemos, te pedindo que Teu Espírito Santo toque no coração deles, incomoda, Pai, o coração deles, de maneira que venham ao arrependimento, porque nós desejamos que todos sejam levados à presença do Senhor. Não permita, Pai, que aquelas pessoas que se relacionam conosco fiquem para trás. Nos ajuda a abrir a boca com graça, com unção, para ensinar as verdades bíblicas e que venha, Senhor Deus, com uma unção como a unção de Elias, uma unção de João Batista que levava o povo ao arrependimento, que quando abrimos a nossa boca para falar, venha ao arrependimento aqueles que nos ouvem, de maneira que se convertam e se rendam aos Teus pés e possam estar na Tua presença, possam estar, Senhor Deus, participando nesse encontro com o Senhor e das bodas do noivo com a noiva, em nome de Jesus. Hoje é momento de reflexão, hoje é momento de você colocar a tua vida de forma muito sincera na presença do Senhor e que a salvação que Ele fez lá na cruz do Calvário, que Ele nos deu na cruz do Calvário, seja de fato efetiva sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Em outras mensagens vamos falar das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo, vamos falar sobre Batalha do Armagedon. Na medida em que o Senhor for nos permitindo, vamos estar montando essas mensagens. Que Deus te abençoe e nos encontramos no domingo para adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Um grande abraço.